E aí, vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre os bizantinos? Quando a gente fala de bizantinos, a gente está falando de romano, a gente está falando de Império Romano do Oriente. E Império Romano do Oriente, que vai durar muito mais tempo do que o Império Romano, que está todo mundo acostumado aí a estudar na escola. Esse império vai durar 1000 anos. O Império Romano, conhecidão lá, durou por volta de 800. Bom, estamos falando do Império do início da Idade Média, da Alta Idade Média. Isso é um conceito mega básico que você tem que ter na tua cabeça, que a Idade Média, outro período de 1000 anos, ele vai ali, tá divididinho, ele começa no século V e você vai até metade do século XI. Você fala, não, professora, mas peraí, o negócio vai até o século XV, então não seria século X? Não, porque é na metade do século V que a Idade Média começa e na metade também ali do século XI que vai terminar. Beleza. Esse Império Bizantino, por mais que tenha lá rolado durante 1000 anos, real, oficial, você tem que saber de um casal. Um casal que foi o casal medieval, que era o imperador Justiniano e a imperatriz Teodora. Bom, essa mulher ela impactou demais a vida das mulheres na Idade Média. Por quê? O imperador Justiniano ele queria refazer o Império Romano. Vamos lembrar que esse Império Romano foi dividido lá pelo Constantino, primeiro a capital, né? Então divide porque leva a capital para o outro lado, mas dividido fisicamente mesmo. Outro imperador da crise século III, que foi o Teodósio, que daí divide físico. Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, duas capitais, duas administrações. Ele quer retomar a parte que caiu ali na mão dos bárbaros. Resultado, esse imperador, então, Justiniano, ele vai primeiro conseguir abocanhar durante um certo tempo a parte ocidental que estava ali na mão dos bárbaros. Esse voltar às origens vai fazer com que ele resgate também aquilo que é a principal legado dos romanos, que é o quê? O que você tem que lembrar? Que é o direito. Então, beleza, falou de alguma civilização, tem que lembrar qual que é o legado. Se localizar periodicamente na linha do tempo. Então, ele vai fazer um compilado de todas as leis romanas, que vai ser o Corpus Iuris Civilis, o Código Civil de Justiniano. E nesse Código Civil é aqui que entra a Teodora. Porque a Teodora, apesar da gente estar na Alta Idade Média, está falando de um cara que governou ali por volta do ano de 500. A Teodora ela não era esposa troféu. A Teodora ela não estava ali só de enfeite. Não, ela estava junto, parceira ali com o Justiniano. E é ela que, a influência dela, que vai render os primeiros direitos das mulheres. Os primeiros direitos das mulheres, no caso, na Idade Média, aonde vai ficar estipulado lá no Código Civil Justiniano que não podia mais apedrejar a mulher adúltera, óbvio, né? Ninguém comete adultério sozinho. Então, se vai apedrejar a mulher, vai apedrejar o homem também, não quero saber disso. E pena de morte para estupradores. Só que o estupro na Idade Média, ele era um pouco não, muito diferente do conceito de estupro hoje, porque não era só, nem envolvia a questão de consentimento. Era a relação sexual com virgem, com religiosas ou com viúvas. Então você vê que consentimento não está aqui em jogo. É, e a terceira coisa, né, já falei duas aqui do Justiniano, então a primeira é essa reabocanhada aí de parte do Império Ocidental, essa compilação legal que teve a participação da Teodora, e a última coisa que a gente tem que lembrar é que, bom, de novo o papel dela, né, não dá para agradar a gregos e troianos, a bizantinos, judeus e, enfim, todo mundo que estava lá naquela Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia. E teve uma revolta, uma grande revolta que acontece no hipódromo de Constantinopla, que foi a revolta de Nica. Então lá, a galera de Constantinopla ficou Nica, Nica, gritou Nica lá porque é vitória. Vitória do time dos verdes, que era o time popular, contra o time dos vermelhos. Que time? Time do quê? De corrida de cavalo. E quem fazia assim ou assim para ver o que deu, já que não tinha o VAR,
era o Justiniano. E é óbvio que ele vai dar a vitória para o time da aristocracia. Só que a crise econômica já estava tremenda, ele tinha gastado muito na guerra, ele tinha gastado muito nessa compilação. Ah, um plus, e tinha gastado também muito na construção da Catedral de Santa Sofia. Então, crise econômica é sempre um gatilho para uma revolta, que pode virar uma revolução. Já falamos sobre a revolução também. Só que essa foi a revolta de Nica. E quando o bicho começou a pegar, que ele estava lá no hipódromo, ele quis ir embora e tal, e quis não só ir embora do hipódromo, ele, o general dele, não só vazaram de lá, mas quiseram vazar de Constantinopla. E a Teodora falou: não, não, não. Quando ele chega no palácio e fala: vamos embora, deu ruim, ela fala: que isso? Não, sou imperatriz, daqui eu não saio. E fez, então, né, não sei se pro bem ou pro mal, mas ele encarar. Errou, conserta. Lógico que Idade Média o conserto vai ser com muito sangue. Mas poderia ter acabado ali. Poderia ter acabado ali o Império Bizantino e não acabou. E quando que esse Império Bizantino vai acabar, professora? Por que o Império Bizantino, ele, quando a gente pensa nele, já que eles eram romanos, poxa, os romanos, o Constantino, que eu citei para vocês, que transferiu a capital, ele se converteu em cristão. E depois o Teodósio, o mesmo imperador que eu citei para vocês, outro imperador daquele século III, ele foi lá e fez a divisão. Poxa, então eles eram cristãos, mas a gente fala que eles são cristãos ortodoxos? Exato. Porque uma característica do Império Bizantino, já que o antigo Império Romano, eles eram chamados de romanos, tá? E a gente que na atualidade chama eles de bizantinos. Eles acabam se distanciando daquela doutrina original e começa ali a se formar um tipo de governo chamado cesaropapismo. Ó, César, que daí é de imperador, e papismo, que seria esse comandante da igreja. E eles vão começar a ter diferenças doutrinárias do Oriente para o Ocidente. As principais rivalidades doutrinárias vão ser o monofisismo, aonde no Oriente eles começam a acreditar enfim, e o César, o Papa, o imperador, né, fortalece essa crença de que Jesus só tinha apenas uma natureza, não duas. Então, Jesus nunca foi um homem, ele só tinha natureza divina. O outro problema, né, que vai ser um momento ali por volta do século VIII do Império Bizantino, foi a iconoclastia, quando os sacerdotes começaram a destruir imagens de santos, enfim, e isso vai gerar problema com os cristãos ocidentais. E o próprio Cesaropapismo, né, a gente pode dizer que foi uma das razões aí de grande distanciamento. E tudo isso vai culminar, então, lá no século XI, para ser mais precisa, no ano de 1024, que vai ser o Cisma do Oriente. Bom, 1054, desculpe. O cisma do Oriente, gente, cisma, né, rachou. Vai ser essa divisão da cristandade. Antes era tudo cristão. Quando a gente fala assim, igreja católica, mas peraí, qual católica? Católica Apostólica Romana, século XI. A outra também pode ser chamada católica, porque católicos vem da etimologia de universal. Só que daí ortodoxo, que vem da tradição grego, que daí o idioma oficial não é o latim, é o grego. Então, em resumo, é isso que você precisava saber. Beijo, me segue para mais.